Boa noite, meus irmãos, a equipe de culto que está aqui e os irmãos que estão em casa. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 19 ao verso 22. Ruth, capítulo 1, verso 19 ao verso 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Oremos. Ó Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Abba Pai, nós nos colocamos reverentemente diante da Tua santa palavra e pedimos que o Senhor nos fale. Pai, assim como Tu me falaste ao preparar esta mensagem, que o Senhor fale também aos meus irmãos, que apesar de mim, que o Teu Espírito Santo possa operar. É isto que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe aqueles momentos da história em que todos nós sabemos onde nós estávamos quando aconteceu? Aqueles momentos que a gente testemunhou, por exemplo, o 11 de setembro. Todo mundo lembra onde estava no dia daqueles atentados. Eu lembro muito bem onde eu estava. Eu estava lá na minha escola, lá no Centro 4. E parou a aula, parou tudo, para todo mundo ir lá ver o que aconteceu. Há muitos momentos marcantes assim, muitos momentos. E um deles, na minha geração, foi a final da Copa de 94. Aquele momento em que o Brasil estava ali, junto com a Itália, disputando a vitória da Copa do Mundo, para ver quem seria o novo campeão do mundo. Roberto Baggio, a estrela da seleção italiana, ia bater o seu pênalti, e naquele momento, se ele errasse o pênalti, o Brasil seria campeão. E a tensão tomou conta das salas do Brasil, a tensão tomou conta de nós, e ninguém melhor, né, do que a estrela do time italiano para bater o pênalti. E a gente às vezes até pensa que, não, ele não vai errar, Roberto Baggio é um craque. Ele fica diante de Tafarel, corre para a bola, bate na bola com toda a categoria que é peculiar a ele, e a bola passa por cima do gol. Imediatamente o Brasil inteiro gritou, é campeão, é campeão. Só que eu acho que o que mais marcou naquele dia não foi nem o chute do Roberto Baggio, mas foi Galvão Bueno gritando, é tetra, é tetra. Todo mundo lembra disso, todo mundo lembra. Aquela imagem ficou emblemática. Para nós foi um momento de alegria, mas para os italianos. Alguns anos depois, a fabricante de uísque, Johnnie Walker, fez um comercial com Roberto Baggio, e mostrando ali uma visão diferente. Roberto Baggio correndo para a bola, batendo seu pênalti, e a decepção da seleção italiana. É interessante que no comercial está desfocada a seleção brasileira. Tem lá homens de amarelo correndo com o uniforme amarelo, mas está ali em perspectiva Roberto Baggio
e a tristeza, a desolação dele. Depois, o comercial mostra ele dando a volta por cima na Copa de 98, batendo um pênalti corretamente contra o Chile e podendo ali redimir, né, o erro que ele cometeu na Copa de 94. Irmãos, esse momento pode ter sido um momento marcante por causa da alegria, ou pode ter sido um momento para esquecer por causa da tristeza. Tudo depende da perspectiva. Tudo depende da perspectiva que você tinha. Se você era um italiano, um torcedor aguerrido da seleção italiana, aquele momento foi um momento de tristeza. Se você era um torcedor brasileiro, aquele momento foi único, foi marcante, você vai se lembrar disso para toda a sua vida. Como eu me lembro, eu tinha 7 anos naquela época. Irmãos, mas tudo isso depende da perspectiva. Tudo depende de como nós olhamos para essa situação, de que ponto nós estamos olhando. Noemi, a personagem principal da história que nós lemos aqui na Palavra de Deus, era uma mulher de Belém. Em um tempo em que Belém, a terra de Israel, estava passando fome, ela muda-se com seu marido e seus filhos para a terra de Moabe, para tentar condições melhores de vida. Lá na terra de Moabe, o marido dela morre. Os filhos dela crescem, casam-se com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Passa mais um tempo, os filhos também morrem. E a história bíblica então nos deixa 3 viúvas: Noemi, Ruth e Orfa. Noemi ouve falar que a fome na terra de Israel, a fome em Belém havia passado, e ela decide voltar para lá. Ela volta com Ruth e com Orfa. No meio do caminho, ela chega para as 2 e as despede, dizendo: olha, eu não tenho mais filhos para dar para vocês, não tem por que vocês ficarem comigo, eu vou ser um peso, então podem voltar para a sua terra e para a família de vocês. Orfa decide voltar, mas Ruth presta aquele juramento maravilhoso. Depois, eu incentivo os irmãos a que leiam o juramento de Ruth, aqui na história, no capítulo 1. Esse juramento lindo. Mas ela segue com Noemi. Elas voltam para Belém. E ao chegarem lá, é o que nós lemos. Eu quero olhar, irmãos, para esse pequeno trecho, então, da história de Noemi e aprender um pouquinho sobre perspectivas de um sofrimento. Noemi passou por um sofrimento muito grande. Noemi saiu da sua terra buscando uma vida melhor e lá ela perde o marido e perde os filhos e fica totalmente desamparada. Um sofrimento pelo qual ela estava passando. Mas aqui a palavra de Deus nos mostra 3 perspectivas desse sofrimento. E eu quero olhar para isso e aprender um pouquinho com os irmãos do que Deus tem para nos falar. A primeira perspectiva que a palavra de Deus nos mostra é a perspectiva dos outros. Verso 19, leia aí comigo em sua casa. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? A primeira coisa que a gente precisa aprender é que, para uma mulher viúva, naquele tempo, no Oriente, era uma mulher que perdia o marido e perdia os filhos, não tinha mais idade de arrumar outro marido. Para ela, isso era uma sentença de que ela ia passar fome. Isso eu estou dizendo para os irmãos entenderem o tamanho do sofrimento de Noemi, o tamanho da luta pela qual ela estava passando. E é nessa situação que ela chega em Belém. Nós, quando lemos esse texto em português, a gente pensa que a cidade toda foi para Noemi e buscou ajudá-la, sentiu a dor dela, sentiu o luto dela. Mas quando a gente olha a palavra de Deus com mais profundidade, a gente vai lá nos originais, a gente percebe que não é bem isso. A palavra que comoveu no hebraico, ela significa barulho, agito. Ela é uma distração. Então, o que a palavra não está dizendo, a Bíblia não está dizendo que a cidade, ela sentiu pena de Noemi, a cidade tentou ajudar Noemi. Não. Na verdade, a cidade, ela ficou agitada, ficou barulhenta. Isso é fofoca, é mexerico, é o que estava acontecendo quando Noemi chegou.
E há ainda que um jogo de palavras que a gente tem que destacar. Noemi significa agradável, deleitosa, prazerosa, amável. Então, os cidadãos de Noemi diziam, não é essa Noemi? É quase uma ironia. Você olha, essa não é aquela mulher agradável e agora chega aqui nesse luto, e agora chega aqui, e agora chega nesse sofrimento. Talvez a gente possa até entender como uma fofoca cruel da cidade. Infelizmente, essa é uma perspectiva do sofrimento das pessoas, o sofrimento dos outros, a perspectiva dos outros. Infelizmente, nós vemos isso. A gente, olhando para esse texto, a gente tende a pensar mais em luto. A gente tende a pensar mais numa situação de sofrimento quando alguém perde um outro. Alguém que ama. Nessa situação, normalmente, a gente não vê muitas pessoas escarnecendo, muitas pessoas sendo maldosas, mas essa perspectiva do outro, de maldade, de comentários, pode acontecer quando alguém perde um emprego e alguém pensa, bem feito. Pode acontecer quando um casal que é aparentemente bonito, que está ali, causa até uma certa inveja, né? E ele se separa de repente, aí vem alguém com um pensamento, eu sabia que aquele amor todo era só de fachada. Infelizmente, há pessoas que pensam assim. Infelizmente, esses pensamentos podem vir ao nosso coração também, porque somos pecadores. Infelizmente, há pessoas que são rápidas para comentar da desgraça alheia, mas são vagarosas para estar junto da pessoa que está sofrendo. Pessoas que são rápidas para apontar as contradições, veja a contradição do nome de Noemi com o sofrimento pelo qual ela estava passando, e identifica e pergunta, essa pessoa deve ter pecado para passar por esse sofrimento. Tem pessoas que são rápidas para julgar, mas são vagarosas para prestar socorro a quem está sofrendo. Essa é uma perspectiva muito errada. Nós, como cristãos, não podemos ter essa perspectiva, jamais. Nós, como cristãos, nosso dever é, se podemos ajudar a pessoa que está sofrendo, vamos ajudar. E se não podemos ajudar, nós podemos pelo menos orar. Eu sei que às vezes é difícil a gente atender alguém, a gente socorrer alguém, mas uma coisa que eu tenho aprendido é que muitas vezes uma pessoa que está em sofrimento, uma pessoa que está em luto, ela precisa só de alguém para estar do lado dela. Você nem precisa fazer nada às vezes. Às vezes, alguém que está em luto, que perdeu alguém que ama, você está fazendo uma grande coisa se você só ir lá e sentar e mostrar que você está junto. Não é uma coisa tão complexa. Às vezes é difícil, é complicado. Mas nós, como cristãos, temos esse trabalho. Então, ore pelas pessoas e evite comentários, como o que foi feito com Noemi. Mas há outras perspectivas que a gente pode encontrar aqui nesse texto. A segunda perspectiva é a perspectiva do sofredor. Vamos ler aqui o verso 20 e o verso 21. Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Há muitas coisas aqui que nós podemos aprender sobre a perspectiva de quem está sofrendo, de quem está passando pelo sofrimento. A pessoa que está passando pelo sofrimento, ela não vê mais nada de bom na vida dela. Olha só o que Noemi diz. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. O nome, na cultura oriental antiga, ele não é só uma construção fonética de sons que você emite e a pessoa atende. Não é só isso, como a gente faz com o cachorro, como a gente faz conosco mesmos. Às vezes damos um nome só porque a gente acha a sonoridade bonita. Mas não é bem isso que acontecia nos tempos bíblicos. O nome significava o que a pessoa era. Então, quando Noemi se chamava Noemi, estava dizendo, ela realmente era uma pessoa agradável.
Ela realmente era uma pessoa que dava prazer de estar junto. Mas Noemi tenta mudar o nome dela. E ela tenta chamar-se de Mara, que quer dizer amarga. Então, isso quer dizer que Noemi não via mais nada para se alegrar na sua vida, e agora ela se considerava uma pessoa que seria completamente amarga. Ela não conseguia ver mais nada de bom. Não há mais nada para se alegrar na minha vida, não há mais prazer nenhum, agora só tenho amargura. É isso que Noemi estava dizendo quando ela se deu o nome de Mara. Quando ela disse que deveria ser chamada de Mara. E a pessoa que está sofrendo, às vezes, não consegue ver mais nada de bom. E a pessoa, ela acha também que ela deve ser chamada de Mara. Ela deve ser chamada de amarga. Ela acha que nunca mais vai poder dar um sorriso. Ela acha que não pode sorrir, não pode mais se alegrar, não pode fazer mais nada, porque não tem mais nada de bom na vida. É assim que o sofredor, às vezes, passa. Mas note, irmãos, que não é que as coisas de fato tenham mudado e agora não havia mais nada de bom. Há coisas de bom na vida de Noemi. Por exemplo, Ruth, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Ruth era uma coisa boa. Noemi estava ali, sendo sustentada pelo Senhor, e ela não conseguia ver o que estava acontecendo no plano maior. Havia coisas boas, só que a perspectiva de Noemi, de sofredora, de quem estava passando pelo sofrimento, não permitia que ela visse isso. O sofredor, ele não vê nada de bom, mas ele também não consegue ver nada. Olha a construção no verso 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. No original, literalmente, diz assim: cheia eu parti, mas eu voltei vazia. Então Noemi não conseguia ver mais nada em sua vida, ela não possuía mais nada. Não é que ela só não estava vendo nada de bom, é que ela não via mais nada em sua vida. A pessoa que está em sofrimento pensa que acabou tudo. Pode passar esse pensamento na cabeça dela. Mas olha como a perspectiva de Noemi estava um pouco enganosa. Noemi, primeiro, ela não partiu cheia. A gente vê a história que ela saiu de Belém por causa da fome. Então a situação não estava boa. Tudo bem, ela perdeu o marido e os filhos naquela terra, mas ela ganhou uma nora maravilhosa, Ruth. Então ela também não estava com as mãos vazias. Ela não chegou vazia. Veja, é uma questão de perspectiva. É só que Noemi não conseguia enxergar. Ela tinha sim alguma coisa, mas ela não conseguia enxergar. O sofredor, ele também perde a perspectiva correta do próprio Deus. Noemi fala que o Senhor a afligiu. Isso quer dizer que ela está dizendo ali literalmente: Deus está me tratando com amargura. É como se ela estivesse dizendo que Deus estivesse magoado com ela, está tratando mal, está tratando ela de uma maneira má. Irmãos, às vezes, quando estamos passando por sofrimentos, ao invés de vermos o Deus amoroso, nós vemos apenas um Deus cruel, injusto, punitivo, e nós perguntamos por quê disso, por que estamos passando por esse sofrimento. Perspectiva, é a sua visão. Será que Deus está sendo cruel com você mesmo? Não. Eu posso dizer seguramente que não. Deus não está sendo cruel. Injusto? Não, Deus não está sendo injusto. É a sua perspectiva que não permite que você veja um Deus verdadeiramente amoroso. A nossa perspectiva em relação a Deus muda, e anos de bênçãos que nós recebemos dos altos céus, nós esquecemos e perdemos por causa de um sofrimento momentâneo. Deus não precisa nos agradar para estar a nosso favor. Deus não precisa fazer só o que a gente gostaria que Ele fizesse para que Ele esteja a nosso favor. Deus tem caminhos muito elevados. Lembre-se do que Isaías diz, que é a palavra de Deus: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Deus tem pensamentos muito elevados e às vezes nós não entendemos.
Noemi chamava Deus de Todo-Poderoso. Olha o texto. Ela disse, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Noemi chamava Deus de Todo-Poderoso, de Onipotente, Soberano, mas ela estava mostrando que ela não conhecia Deus tão bem assim. Ela sabia que Deus era soberano, ela dizia isso da boca para fora, mas ela não conhecia muito bem esse Deus. A perspectiva de quem está sofrendo é sempre uma perspectiva deturpada. Então é preciso que nós tomemos cuidado com isso. A perspectiva de quem está sofrendo não é a realidade. Noemi não estava de mãos vazias. Noemi, ela não estava ali totalmente desamparada. Deus proveu alguém para estar com ela. E Deus também não havia mudado. Deus não estava tratando mal Noemi. É que a perspectiva de Deus é diferente. E isso nos leva à nossa terceira perspectiva, a perspectiva de Deus. Mesmo passando por tudo aquilo, Noemi mudou-se por causa da fome para Moabe. Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. Noemi voltou para sua terra sem nenhuma posse, achando que estava totalmente desamparada. Ela estava sendo mal falada pelos seus conterrâneos, estava na boca de todo mundo. Mesmo assim, Deus, ele tem a sua perspectiva, que é a correta. Olha o verso 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O que nós vimos aqui nos versos anteriores? Noemi tentando mudar o seu nome. Noemi disse, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Mas o escritor da palavra de Deus, inspirado pelo próprio Deus, não respeita essa mudança de nome de Noemi, não a chama de Mara. Ele continua chamando Noemi de Noemi. A perspectiva de Deus, meu irmão e minha irmã, é de que nada mudou. Você está sofrendo, mas você ainda é ditoso, você ainda é bem-aventurado em Cristo, você ainda é feliz, você ainda é agradável aos olhos de Deus. O amor de Deus por você não mudou. Aquele que te amou eternamente, a ponto de mandar o seu filho para morrer numa cruz, ser cuspido, ser ultrajado, nas mãos daquele que ele criou, naqueles que eram dele. O amor desse Deus não mudou por você. Para Deus, você é a mesma pessoa ainda. A perspectiva de Deus é totalmente diferente, irmãos. Não importa pelo que você esteja passando, aos olhos de Deus, nada mudou. Deus não enxerga somente o seu sofrimento momentâneo, Ele enxerga toda a sua história. Noemi, da perspectiva dela, ela estava sofrendo muito, ela perdeu tudo. A vida dela tinha acabado, não havia mais esperança. Mas olha o que Deus estava fazendo pela vida de Noemi. Deus trouxe, pelo sofrimento de Noemi, Deus trouxe Rute, a que seria bisavó de Davi, e entraria na genealogia do nosso Salvador. Por meio do sofrimento de Noemi, Deus estava escrevendo uma história maravilhosa, em que futuramente, muitos anos depois, Deus traria o Salvador ao mundo. E isso por meio do sofrimento de Noemi. A nossa perspectiva é limitada, a nossa visão é limitada, mas Deus está vendo toda a história. É por isso que Deus não vai te chamar de Mara, Deus vai continuar te chamando de Noemi. Se você passar por sofrimentos, meu irmão, minha irmã, use os olhos da fé para perceber que existe uma perspectiva muito maior do que a sua que está sofrendo. Você pode estar chorando, achando que perdeu tudo, mas para Deus, você ainda é rico. Você ainda está com as mãos cheias, cheias de bênçãos dos céus. É uma perspectiva. Você pode estar olhando para a perspectiva terrena, material,
Mas há uma outra perspectiva, a celestial, lá no céu, onde estão guardadas bênçãos, tesouros eternos para você, estão reservados, estão guardados, porque Deus é poderoso para isso. Você pode estar pensando que nunca mais será feliz, mas aos olhos de Deus você é bem-aventurado, você é feliz, você é Noemi, você é agradável, você é prazeroso, você é uma pessoa agradável. Olhe as coisas, irmão, da perspectiva de Deus e seja consolado. Eu quero terminar a palavra de hoje dizendo que você tem que sair daqui hoje não, aliás, você está em casa, né? Mas quando terminarmos este culto, você tem que estar com uma perspectiva diferente. Se você ainda, quando terminar este culto, estiver borocochô, estiver triste, aí abatido, ninguém me ama, ninguém me quer, eu perdi tudo, o que será de mim, o que será do futuro? Eu falhei como pregador, eu falhei. Se você ainda estiver sofrendo, eu falhei. E eu prometi para mim mesmo que eu não ia falar de coronavírus hoje, mas não dá para fugir do assunto. Tim Keller, ele nos conta que em Nova York, quando as torres gêmeas foram atacadas e caíram, a cidade inteira entrou numa depressão geral. E a cidade inteira ficou triste, abatida. Ela caiu num sofrimento. Toda Nova York, aquela cidade enorme, sofrida, triste. As torres gêmeas caíram, mas caiu a cidade toda. E isso dá para fazer uma associação muito boa com o que a gente está vivendo hoje. O mal que atingiu o mundo inteiro, é impressionante, irmãos, atingiu o mundo inteiro. Saiu lá da China e se espalhou pelo mundo inteiro. O mundo inteiro está sofrendo, está passando pelas mesmas lutas que nós estamos passando aqui no Brasil. E isso trouxe um peso para o nosso humor, para o nosso ânimo, em todas as cidades, especialmente nas grandes cidades. Eu sinto isso aqui em Brasília. Nós estamos passando por um momento triste. Nós não podemos nos juntar para nos alegrar. Isso é triste. Nós não podemos dar uma festinha. O filho faz aniversário, você não pode dar uma festinha. Nós não podemos nos reunir como igreja para adorar o nosso amado Deus. E tem um peso nisso. Mas eu quero convidar você, meu irmão, para, a partir de hoje, olhar da perspectiva de Deus e ser consolado nisso. E mesmo que a gente não entenda os propósitos de Deus, mesmo que a gente não entenda o que Deus está fazendo, nós podemos ter certeza de que Ele tem um plano muito maior, que a vontade dEle vai se cumprir, e que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor nos abençoe.